Segunda hora do Futebol 360 dessa sexta-feira. E amanhã, já amanhã, tem a Supercopa reunindo os dois principais times do futebol brasileiro. Flamengo, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, mas disputa a Supercopa por conta da Copa do Brasil, contra o campeão brasileiro Palmeiras. O Flamengo do Pedro, aliás, o Pedro renovou o contrato essa semana, 2027. né? Boas notícias para o torcedor rubro-negro, né? Até 2027, projetou o jogo de amanhã. Vamos ouvir. Tá sendo um excelente começo, né? A gente procurando evoluir fisicamente, tecnicamente também a cada treino, a cada jogo. Tem pouco tempo de trabalho ainda, mas dá para ver a cara do Flamengo muito boa, com muita dedicação no dia a dia também. E espero que a gente possa estar evoluindo a cada treino que passa, a cada jogo que passa para brigar pelos títulos que a gente tem pela frente. Já no começo com 3 competições, espero que a gente possa conquistar esse título. Vai ser mais um duelo difícil contra uma grande equipe que é o Palmeiras, um time que se conhece muito bem. E mais uma final contra eles também, espero que a gente possa ser decisivos, né, sair com o título, que é isso que a gente vai procurar também. Claro, sabendo que vai ser um grande jogo, um grande duelo contra uma grande equipe que é o Palmeiras. Nath Ferrão, deite e role com este tabuleiro eletrônico aqui no duelo tático entre os finalistas de amanhã. Vou começar com o Flamengo, então, o visitante. Tirar, na verdade, aqui o home e colocar só o visitante. O Flamengo, ele joga numa composição... Deixa eu só mudar aqui, porque o Ayrton Lucas não deve jogar. Tira ele do time. Quem deve jogar é o Felipe Luiz. O Leão insiste com isso, que o Ayrton vai jogar. Quem deve jogar. Ou ele tem informações privilegiadas, eu não sei. Não, quem deve jogar é o Felipe Luiz, ele está treinando. Mas o Flamengo, com o Vitor Pereira, ele joga numa formação de saída de bola, aqui, num 4-2-2, com a Arrasca entrando por dentro, Pedro e Gabi jogando aqui. É um 4-2-2, com o Thiago Maia fazendo a primeira movimentação. Essa é normalmente a saída de bola do Flamengo, diferente do que fazia o Dorival na temporada passada. O Dorival, na temporada passada, usava um esquema diferente, né? Ele trazia o Pedro, ou, na verdade, o Pedro ficava, o Gabi voltava, era um 4-2-3-1, né? Essa era a formação de ataque. Então, basicamente, será o Flamengo desenhado nessa escalação. E aí, quando você tem a passagem, quando você abre os seus meio-campistas para jogar aqui por dentro, você abre a possibilidade de você trazer, vamos embora, filho, o Felipe Luiz e o apoio do Mateuzinho, com o Gerson chegando por trás também para fazer a movimentação. Esse é o time do Flamengo desenhado com a possibilidade do Felipe Luiz jogando, e não deve mudar muito o time, porque talvez esse é o ali time... o Varela, no Mateuzinho. Mas pelo treinamento do que foi essa semana e pelas informações que a gente tem, seria essa a situação. O Palmeiras é um pouquinho diferente do que a gente vê aqui na formação, porque o Palmeiras joga num 4-2-3-1. O Rony, o Veiga, o Dudu, o Endrick um pouco mais espetado, Zé Rafael e o Gabriel Menino fazendo a primeira saída de bola. Essa é a formação, basicamente, do Palmeiras para jogar. É um pouco diferente do Flamengo. Então, as equipes não se espelham e aí a gente vai para o confronto das duas equipes. Se a gente botar só na posse de bola, seria mais ou menos isso. Esse confronto. Leozito, que acompanha todos os jogos do Palmeiras, acha possível que Rony e Endrick façam uma espécie de dupla com o Dudu jogando mais ou menos na linha do Rafael Veiga. Ele acha que vai acontecer isso aqui. Sim. O Rafael Veiga e Dudu jogando pelo meio, Zé Rafael um pouco mais para trás e o Gabriel Menino jogando por aqui. Também é um jeito de jogar. Esse é um jeito que o Palmeiras pode jogar. Não acontece muito, não é característica de a gente pegar o Abel Ferreira e ele colocar o Rony mais espetado, até porque o Rony não tem funcionado nessa temporada como se esperava dele. Então, segue mais ou menos essa função, o 4-2-3-1. O problema do Flamengo, a gente vai voltar aqui, deixa eu voltar tudo aqui, vamos lá, o visitante. Deixa eu voltar com as formações. O grande problema do Flamengo na recomposição, né? A gente tem o Arrascaeta descendo, Mateuzinho voltando aqui para trás, Felipe Luiz, uma linha de 4, diferente do que fazia o Dorival também. O Flamengo se defende com 2 linhas de 4, com Pedro e Gabi fazendo a primeira movimentação de pressão de bola no Palmeiras. Vou colocar o Palmeiras aqui na formação com a bola. A formação com a bola é isso. Só que a primeira saída de bola do Palmeiras, o Palmeiras adianta um pouco a sua primeira linha, adiantando um pouco o Marcos Rocha, Zé Rafael e Gabriel Menino vindo aqui por dentro
para fazer a movimentação. Só que há essas pressões aqui de bola. Então, o Palmeiras tem que dificuldade para enfrentar o Flamengo? Esse espaço que dá aqui. Porque aí você adianta o Thiago Maia, o Gerson, fazem a pressão. E aí você tem uma saída de bola muito mais rápida com a Arrascaeta construindo pelo lado esquerdo e fazendo a movimentação por trás da linha de defesa. E a gente sabe como eles dialogam bem. Muito, eles dialogam muito, né? A gente vê ali muita movimentação. Deixa eu voltar aqui. Aí, boa. Então, esse é o grande problema do Palmeiras defensivamente para pensar no... Então, o Palmeiras pode atacar como um Flamengo que também é vulnerável. A linha de 4, deixa eu botar aqui, ó. O palmeirense já lembra daquele esticão do Gustavo Gomes nas costas ali de Felipe Luiz e Bruno Henrique. Foi bom você citar. Pro Mike chegar cruzando e o Rafael Veiga marcando. Bom você citar o Mike, porque o nosso professor Abel sempre gosta de um plano para surpreender o adversário. Eu até imagino... Você tem a pretensão de descobrir o plano do Abel. Então, muito difícil, porque ele sempre tira um coelho da cartola, mas algo que ele pode fazer é tentar usar o Mike, como usou em alguns momentos, aberto pelo lado direito. Pode sacar o Endrick. É claro que o Endrick ainda não marcou na temporada, mas num jogo como esse, um moleque de 16 anos tem estrela. E o Rony de centroavante. O Rony voltando para centroavante, o Mike aberto é uma opção que eu consideraria contra o Flamengo. Você encorpa mais o time, tem uma formação que é mais semelhante a quando jogava o Scarpa. Faz pra gente aí, Nath, só pra ver como é que ficaria esse troço. Tirar o Mike, você me empresta o Mike aí, então? Cadê o Mike? Cadê o Mike? Aqui. Aí você tem duas opções. Você falou qual situação você tiraria? O Endrick. Então você tira o Endrick. Já querem tirar o moleque. Volta Não, o Mike por o aqui. Endrick... Já querem sentar o moleque. Excelente, mais mas pensando centralizado. no jogo contra o Flamengo. 3 joguinhos mais sem fazer espetado, gol. Ó, mais professor, no Campeonato Paulista. Não. Mas aí é para voltar a ser feliz, O né? Rony de 9, né? Aí você tem uma movimentação diferente. Aqui não muda muito. Deixa eu voltar aqui o Gabriel Menino, porque ele faz a saída por aqui, o Zé Rafael por aqui. O desenho com o Palmeiras com o posse de bola seria mais ou menos esse. A pressão do Flamengo em 2 linhas de 4, com a Arrascaeta fechando pelo lado esquerdo, o Everton Ribeiro fechando pelo lado direito. Só que o Flamengo é um time que, se não fizer a pressão na saída de bola do time adversário, dá muito espaço entre as linhas de marcação. Sim. Então, você tem a possibilidade do Gabriel Menino jogar nas costas aqui uma bola. Cadê a bola? Dá a bolinha aí pra mim. Boa. De jogar, o Gabriel Menino de jogar essa bola nas costas pro Rony, que vem em profundidade, ou o Gabriel Menino inverter... O Gabriel Menino inverter pro Mike, que vai vir nas costas do Felipe Luiz, com a entrada do Dudu, com a entrada do Veiga, com a entrada do Rony no segundo pau. Então, tem essas possibilidades. Bate no voltar aí, por favor. Onde? Aí, ó, Voltar ali. dá jogo essa formação. Claro que dá. Só que o Mike provavelmente não vai ser utilizado. Dá jogo, mas dá barulho também. Daria jogo, dá barulho, mas daria jogo num contexto de segundo tempo, numa variação diferente da equipe do Flamengo. Então, a gente tem algumas modificações. Tira o... E o Mike voltou agora também. Voltou bem, mas foi um primeiro jogo. Então, realmente a questão física pode pesar contra uma escolha do Abel pelo Mike. Recordar é viver. Eu ontem sonhei com você. Quem que acabou com você? Rafael Veiga e Gabigol têm um histórico muito bom enfrentando o Veiga, o Flamengo, o Gabigol, o Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Olha lá, são 9 jogos do Veiga contra o rival, 7 do Gabi. 4 gols do Veiga, 6 do Gabi. Ali, média, 0,44 Veiga, 0,86 do Gabigol. Assistência nenhuma do Rafael Veiga, uma do Gabi. Relação, minutos e participação em gol, 156, quase 156 minutos o Veiga precisa para participar de um gol pelo Palmeiras contra o Flamengo, 81,6 precisa o Gabigol. O Veiga não está mal, hein? O Veiga não está mal. Ambos marcaram na última final de Libertadores entre os dois, né? Sim. O Veiga abriu o placar, o Gabigol empatou e o resto a gente sabe. Disputar com o Gabigol é covardia, né? Um especialista. Aí o Veiga fez 4 gols nesses confrontos, mas o outro fez 6. Como é que você vai brigar com isso, né? São dois expoentes desse jogo. Como tem sido nos últimos confrontos, né? Veiga marca um golaço contra o Botafogo, em Ribeirão Preto.
começa a desenvolver um jogo com a mais cara de Veiga, que a gente estava acostumado daquele Veiga antes da primeira lesão, no meio do ano passado. Então, o Veiga de 2021, excelente, começa 2022 bem, mas quando se machuca, não consegue retomar o melhor nível, tem uma segunda lesão ainda mais grave, fica fora do restante do ano. E agora ele é um jogador de quem o Palmeiras depende mais, porque sem o Scarpa, a criação, ele fica mais sobrecarregado na criação e precisa, de fato, aparecer mais para o jogo, precisa retomar aquela dinâmica que eu acredito que com o tempo vai voltar a aparecer. É um Rafael Veiga que hoje é ainda mais fundamental ao Palmeiras por não ter o Scarpa e essa variação interessante no meio-campo que tirava muito das costas dele a responsabilidade de criar no meio-campo. E tem um critério que a gente não colocou no quadro, mas que pode ser até decisivo para o destino da taça. Os dois são bons de pênalti. Sim. O Veiga passou a perder uns pênaltis também nessa fase não tão boa, mas ele era praticamente infalível em pênaltis e o Gabigol é o homem. Inclusive o Flamengo está nesta final aí, porque na final de Copa do Brasil contra o Corinthians, um ponto de virada é quando o Gabigol acerta o seu pênalti e chama o Maracanã e o time... Se perde ali, era título do Corinthians. Pois é, são dois exímios Bateu com o Maracanã batedores. nas costas e demonstrou ali uma frieza incrível. É verdade, que pode ser útil mais uma vez. Afinal pode ir para os pênaltis dessa decisão. Sim. Nath, tente se colocar na pele dos torcedores de Palmeiras e Flamengo. Se você fosse palmeirense, você olharia para o Gabigol de que maneira? E se você fosse rubro-negra, olharia para o Veiga de que jeito? Não deixem chegar, não deixem cobrar. Com medo. Não deixem Olharia bater com na medo. bola. Medo, tensão, né? Eles pegando na bola com uma certa liberdade, a possibilidade de que eles tenham uma finalização para matar um jogo é gigante. Ou até mesmo passe, né? Que o Gabigol faz a movimentação diferente saindo da grande área para dar passe, para dar opção de pivô. O Veiga faz também passes interessantes, então... São características diferentes, Sim. né? Eu olharia o Gabigol com medo e olharia o Veiga com todo o cuidado. Uhum. Cuidado, atenção. O medo é pior que o cuidado. De que jogador, quando você era moleque torcedor, você tinha medo? Nesse jogo aí, o Veiga jogou demais. Jogou. Super Tinha Copa medo pra 2021. caramba. Eu tinha medo de Serginho Chulapa. Dos gols de Serginho Chulapa. Eu tinha medo de Sócrates e Casagrande. Era pior que a mula sem cabeça, mulher de branco. Aí a última Supercopa que os dois se enfrentaram. O Flamengo dirigido à época pelo Rogério Ceni, o Palmeiras já pelo Abel. Quem que melhorou, quem que piorou? Um em relação ao outro, falando, claro. Eu acho que tem esses O Veiga times... volta de lesão, né? Eles são mais ou menos os mesmos times. Mas os times em geral, assim. Eles duelam. Eu acho que o Palmeiras, do ponto de vista da dinâmica do seu jogo, perdeu ali as duas peças importantes no meio-campo. Essa é a grande diferença. E o Flamengo sempre teve mais cuidado com essa questão da reposição. Você pode dizer, não tem mais o João Gomes, mas tinha a reposição antes mesmo de perdê-lo. O Palmeiras não. O Palmeiras ainda deve uma dinâmica de jogo mais próxima do ano passado, principalmente porque perdeu esses dois jogadores. O Palmeiras tem algumas peças que vêm aí do meio de semana que jogaram bem. O exemplo do Tabata, né, que fez um bom segundo tempo, principalmente os últimos 10 minutos dele em campo, que podem ser uma opção para o Abel durante a partida. Se as coisas não estiverem acontecendo, ele precisar de um jogador para fazer ali a movimentação, principalmente pelo lado direito, ele tem. Né? Então... E a comparação em elenco, aí fica mais desigual. Porque enquanto o elenco do Flamengo evoluiu, o Flamengo perde jogadores como o João Gomes, mas contrata o Gerson, o do Palmeiras andou para trás, perdeu jogadores. Então hoje, de fato, o Flamengo tem um elenco... Hoje é a maior disparidade entre os elencos nos últimos tempos? Sim. Se a gente considerar o acirramento dessa rivalidade a partir de 2019, por exemplo, eu coloco como a maior disparidade porque o Palmeiras ainda tem um bom elenco. A gente considera o Palmeiras, pelo menos, segundo o melhor elenco do Brasil, mas o time titular dá para concorrer, dá para bater de frente com o Flamengo tranquilamente, mas em termos de reposição, quando o Abel olha para o banco, comparado ao Vitor Pereira, que chegou agora, há uma fartura muito maior no Flamengo. Então, hoje, o Flamengo conseguiu se colocar numa condição melhor
E hoje o que equilibra essa balança é o fato de ter um treinador como o Abel Ferreira, um cara com tempo de casa, com os títulos que já ganhou, por toda a confiança que ele passa. Acho que desde sempre, né? Desde o início dessa rivalidade, assim, na teoria, a gente sempre considerou o Flamengo um elenco melhor e um time com mais capacidade técnica. E muitas vezes o Abel, principalmente, desmentiu isso. Provou o contrário. Quando ele chega na frente do Flamengo em competições, quando ele é estratégico, né? O Abel Mexe as tem um peças. peso muito grande disso. Agora, Só que ele tem uma diferença, ele não tem o Coringa mais dele. Que era o Scar. o Palmeiras perdeu, ele já tinha menos que o Flamengo, sempre. Mesmo quando ele está na frente do Flamengo, sempre tem o Palmeiras, tem sempre mais essa coisa da superação pelo coletivo, pelo trabalho. Do Flamengo, a gente esperava aquela bola mágica do jogo, né? Um Arrascaeta, um gol do Gabigol.